Olá, sou Mônica Ramos. Começa agora mais um programa Gente do Rio. Toda semana nós temos um encontro marcado para conversar sobre os desafios e soluções para o nosso querido estado do Rio de Janeiro. Sempre aos domingos um programa novo. Se preferir, assista a reapresentação depois do Canal Livre ou no nosso canal do YouTube, Band Rio. Hoje vamos conversar sobre as dores e delícias de administrar uma cidade tradicional e querida do estado do Rio de Janeiro. Você sabe qual é a cidade com a melhor qualidade de vida do estado do Rio de Janeiro? Esse posto é de Niterói, com cerca de 500 mil habitantes e arrecadação anual em torno de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Mas na gestão pública, como na vida, dinheiro não é tudo. O que é preciso fazer para realizar as melhorias e entregar o que a população necessita? Para falar sobre esse e muitos outros temas, Gente do Rio hoje é o prefeito Axel Grael. E ainda nesse programa, vamos conhecer histórias emocionantes de duas cariocas que encontraram na maternidade a força para empreender. Com direito à visita à Alemanha, viu? Espera só. Bem-vindo, prefeito Axel Grael de Niterói. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Mônica. É um prazer estar aqui no programa. E para lhe entrevistar comigo, a jornalista Clara Neri. Muito obrigada pela sua participação também, Clara. Obrigada, Mônica, prefeita. É um prazer participar do programa. Prefeito, a primeira pergunta não poderia ser outra, né? Como o senhor define Niterói? É uma cidade bastante cosmopolita, né? Uma cidade em que as pessoas viajam muito, as pessoas têm muitos vínculos com o interior do estado, né? Ex-capital, né, do antigo estado do Rio de Janeiro. Então é uma cidade que tem muito orgulho, né, da sua trajetória. Né? O niteroense tem muito orgulho da cidade, né, das suas paisagens, do que tem a oferecer da cultura. Então é uma cidade muito especial, com uma grande oportunidade, que é o fato de nós sermos uma cidade universitária também, né? Temos a Universidade Federal Fluminense, que é a maior... a tradição na educação também, Na né? educação, então a UF é a maior universidade hoje, né, do país, né, em número de alunos. Então a gente tem muito orgulho, né, de tudo isso que a cidade tem. Prefeito, a gente sabe que Niterói é uma cidade com demandas sociais, econômicas diversas, mas até agora qual foi para você o maior desafio na parte da administração de Niterói? O maior desafio, eu estou na administração de Niterói desde 2013, né? Comecei como vice-prefeito, né, e agora sou o prefeito. De início, o grande desafio foi superar a crise econômica, né, que a cidade vivia, né? A prefeitura vivia uma crise fiscal muito séria, né? Nós conseguimos superar aquilo e depois, né, agora, a partir do ano passado, foi essa pandemia. Eu acho que esse é o maior desafio da nossa geração. Nós fomos todos pegos de surpresa, né? O mundo foi pego de surpresa. Mas Niterói foi uma das primeiras cidades a registrar a presença do coronavírus. Infelizmente, uma das primeiras cidades a ter um óbito, né, pela Covid. E nós nos mobilizamos, né, de uma forma bem rápida, estruturamos toda uma política pública, né, para enfrentamento dessa pandemia. E a cidade hoje está bem avançada no processo de imunização da população. E a gente está agora nessa reta final e já pensando na retomada da economia. Tem um mito no Rio de Janeiro que é a despoluição da Baía de Guanabara. E agora está se falando muito nisso, com a venda da SEDAI, uma das nem é uma contrapartida, mas uma das obrigações é essa, né? O senhor acha que agora vai? Olha, eu comecei como militante ambientalista em 1980. E já devia se falar disso, né? E já a minha primeira campanha já foi pela despoluição da Baía de Guanabara. Na época a gente focava muito na questão das fábricas de sardinha que tinha lá em Jurujuba, na Ilha da Conceição, né? Existiam várias fábricas de sardinha. Sardinha 88? Era uma delas. Adélia e Fátima? Adélia e Fátima.
E essas fábricas todas juntas, elas geravam uma poluição para a Baía de Guanabara correspondente a toda a cidade de Niterói, que na época não tinha saneamento ainda. Então, desde então, eu atuo no tema da Baía de Guanabara. Eu acho que a gente tem agora uma oportunidade muito boa nas mãos. O saneamento é um passo fundamental. Não é suficiente. Eu sempre cito o exemplo que quando nós começamos o programa de despoluição da Baía de Guanabara, na década de 90, a Baía de Chesapeake, nos Estados Unidos, também começou um programa de despoluição. Só que eles já tinham resolvido a questão da coleta e tratamento de esgoto há muito tempo. Estavam começando um programa de despoluição. Então, o fato da gente ter agora a oportunidade de avançar com rede de esgoto e tratamento de esgoto é fundamental. Mas cá entre nós vamos estar resolvendo uma agenda que era do século XIX. Niterói é um bom exemplo da diferença que faz você ter uma boa estratégia, uma boa política de saneamento. Niterói tem quase 100%, né? Nós estamos chegando a 100% de esgoto coletado e tratado e hoje o nosso foco já vai se voltando, como é nos outros países, para a questão da drenagem, melhorar a qualidade da drenagem e a qualidade da água que é drenada e chega nos rios, nas lagoas e na Baía de Guanabara. Agora, o senhor é um funcionário público, de carreira, um atleta. Por que inventou de ser político também? Eu acho que é um caminho natural. Eu, como velejador, de uma família de velejadores, eu acho que foi isso que me aproximou da questão ambiental. O velejador, ele desenvolve naturalmente uma percepção ambiental mais acurada. E depois que eu fui para esse caminho, sou engenheiro florestal de formação, então fui para o caminho ambiental, me tornei servidor público por concurso, então fui me desenvolvendo nas políticas públicas e aí veio, acho que naturalmente, o caminho para um cargo eletivo. O primeiro cargo que eu tive foi de vice-prefeito, fui eleito e agora, no ano passado, fui eleito com 62% dos votos da cidade de Niterói, no primeiro turno, como prefeito de Niterói. Isso é um orgulho muito grande para mim. Prefeito, mesmo com toda a experiência no executivo, como anteriormente como vice-prefeito, como você falou, acho que para todo mundo tem sido um desafio, um dos maiores desafios, passar pela pandemia. Como tem sido passar por essa situação, uma vez que Niterói passou na frente, e foram um dos primeiros municípios a entrar com as medidas sanitárias, barreira fiscal, barreira sanitária, os cuidados aí de prevenção? O mundo foi pego de surpresa com uma doença de origem respiratória, mas que não tinha o mesmo comportamento de outras doenças respiratórias. Então, logo no começo, as medidas tomadas foram muito por analogia com outras doenças respiratórias. Então, a nossa ação foi uma ação muito preventiva. Primeiro, estruturar toda a nossa retaguarda hospitalar para receber os pacientes, as pessoas que precisavam da ajuda da prefeitura. Depois, a prioridade foi atender as pessoas que perderam o seu emprego, ou muitos que tinham atividades que perderam a sua renda, que desenvolviam atividades, às vezes, autônomos, independentes e que de uma hora para outra perderam a sua renda. Então, e aí nós estruturamos um programa de renda básica temporária. Foram R$500 repassados para 50 mil pessoas da cidade. 50 mil pessoas significa, é metade da população de Niterói, 50 mil famílias, metade da população. E nós instituímos um cartão a partir do qual eles receberam esses recursos todos os meses.
A Niterói é a única cidade que fez isso, né, de manter, né, esse apoio permanente ao longo de todo esse período, desde abril do ano passado. E, então, com isso, as pessoas tiveram condição de comprar alimentos, medicamentos, né, e superar, né, puderam se manter em isolamento social e, com isso, né, proteger a sua própria saúde e da sua família. Uma outra medida muito importante foi o apoio às empresas. Nós instituímos, né, o programa Empresa Cidadã, através do qual a Prefeitura passou recursos, né, para as empresas, para que elas honrassem a sua folha de pagamento. Então, a Prefeitura botou dinheiro para as empresas manterem a sua folha de pagamento, no compromisso de não reduzir as vagas, né, de emprego. Isso realmente aconteceu? Isso aconteceu. A cidade teve uma dificuldade muito grande, como o mundo todo teve, mas se você comparar, né, a economia de Niterói hoje com de outras cidades, a gente está numa situação muito mais estável, né, e com uma capacidade de recuperação muito melhor do que outras cidades. Mas, para chegar lá, a gente teve que passar por um choque fiscal, porque nós assumimos a prefeitura com uma crise fiscal muito grande. A gente tinha, só de dívidas de curto prazo, 400 milhões de reais, por uma prefeitura que, na época, tinha um orçamento de 1,2 bi, ou seja, 30% já comprometido com dívidas de curto prazo. Isso a gente está falando de que ano? 2013. Então, e foi um período em que o Brasil vivia, né, uma condição na economia muito melhor, o Rio de Janeiro, né, passando por aquele ciclo, né, de Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo, expectativa das Olimpíadas. Então, parecia que, né, que o Rio de Janeiro ia decolar, e na época a gente roendo o osso lá quando todo mundo estava... E aí, quando veio a crise, nós estávamos preparados, porque a gente fez... nós fizemos as reformas e as medidas fiscais que eram necessárias para estabilizar, né, as contas da prefeitura. E então, quando todo mundo estava numa curva decrescente, Niterói estava numa curva crescente. Então, isso fez uma diferença muito grande. Depois vieram os royalties, né, que muita gente atribui, né, esse resultado de Niterói aos royalties. Claro que os royalties foram super importantes, mas começaram assim a ter uma participação maior no orçamento de Niterói a partir de 2017. Então, hoje, royalties significam cerca de 30%, né, do orçamento da nossa cidade. Prefeito, a gente falou um pouquinho anteriormente da sua ligação com o esporte, que o esporte exige aí foco, disciplina. Então, acho que também você acha que isso pode ter ajudado na hora de sair na frente em Niterói para escolher as medidas contra a pandemia? O que você acha que o esporte, por exemplo, te ajudou na hora da gestão pública? Olha, o esporte é uma grande escola, né? E em particular, né, o esporte da vela, né, que é o esporte da minha família, é um esporte que desenvolve ainda mais, né, outras habilidades também, né, de liderança, de estabelecer metas, né, estabelecer um planejamento, né. Quem veleja tem que estabelecer, né, uma estratégia para chegar a um determinado local. Então, isso tudo, né, são aprendizados que você recebe muito cedo e ajudam a estruturar, né, o seu comportamento, a sua forma de lidar com esses desafios, né? Meu irmão Torbe fala uma coisa que as pessoas falam às vezes, assim, mas na vela tem que ter sorte. Na vida, a gente tem que ter sorte, mas quem não está preparado, né, a sorte chega e você nem percebe. Então, estar preparado para identificar as oportunidades, aproveitar essas oportunidades é muito importante. Para prefeito, está todo mundo esperando agora a luz no fim do túnel, né? E lá em Niterói, quando que a totalidade da população vai estar com as 2 doses da vacina já? Outubro, nós já queremos que
que toda a população já esteja coberta com a primeira e a segunda dose. No final de agosto, nós já tivemos a vacinação chegando aos 18 anos e, com isso, nós já vacinamos todo o público adulto com a primeira dose. Então, com isso, já chegamos aos 100%. O nosso objetivo é continuar vacinando até os 12 anos. Niterói foi a primeira cidade que já avançou na vacinação de adolescentes com comorbidades e pretendemos continuar essa vacinação e também fazer a vacinação da terceira dose para os idosos, idosos e profissionais de saúde. E já tem uma projeção assim de quando que a economia vai retomar os patamares de 2019, se é que vai retomar? Eu sou muito otimista. Eu acho que com tudo isso que nós passamos, nós vamos aprender e vamos encontrar novos caminhos. Eu não acho que o que vem pela frente será o que nós tínhamos antes. Essa coisa do novo normal, eu acho que realmente será um novo normal. Ninguém passa por tudo o que nós passamos sem que mude a percepção sobre a vida, sobre até mesmo a projeção do que você pretende alcançar. Se você perceber assim, o que aconteceu, durante esse período, houve, lamentavelmente, um processo de que muita gente perdeu o seu emprego e as pessoas tiveram que achar alternativas. Então, muita gente começou negócios em casa, as pessoas foram criar novas oportunidades, foram pensar em novas alternativas. Isso tudo, quer dizer, foi uma grande experiência empreendedora para todos. Então, só isso já gera um processo também de avanço. Nós estamos, nesse momento, preparando e vamos anunciar o plano de retomada da economia de Niterói. Olha, que notícia boa, hein? E que é um conjunto de ações que nós pretendemos que seja, que atenda a população como um todo, para que você tenha, inclusive, nos bairros assim, de classe média, mas também nas comunidades, para que todos possam se beneficiar desse processo de retomada que vem pela frente. Então, uma das coisas a partir de outubro, nós vamos instituir uma moeda social em Niterói, então uma moeda que vai circular na cidade de Niterói. Então nós vamos manter essas políticas sociais que a gente manteve durante a pandemia. Como é que vai ser? Nitcoin? Vai se chamar Araribóia. Então, vai se chamar Araribóia. Então, nós vamos continuar com as políticas de transferência de renda para aquelas famílias que mais precisam, só que elas vão receber em Araribóia. E nós vamos ter vamos credenciar comércios e instituições que recebem essa moeda. Então, você beneficia tanto a família que recebe esse auxílio, quanto todos esses negócios, principalmente aqueles negócios lá na comunidade, que vão também poder vender seus produtos. Isso gera uma circulação de valores na economia que potencializa muito essa ação. Então, além disso, um conjunto de ações potencializando possibilidades em Niterói. Porque Niterói tem uma vocação para ciência e tecnologia. Nós temos um dos maiores índices de formação superior no país, os maiores índices de PhDs. Então, uma capacidade assim, inventiva, de inovação muito forte. A gente precisa fazer com que isso seja também uma alavanca de retomada da cidade. Uma outra coisa, Niterói já vinha avançando muito como um polo de saúde. Hoje é o segundo maior polo de saúde depois da capital.
Com a pandemia, isso se fortaleceu mais ainda. Os hospitais privados da cidade se estruturaram muito, né? Hoje é uma referência ainda mais forte, então isso é mais uma possibilidade para a nossa cidade. Nós estamos investindo muito também em sustentabilidade, então o turismo e o ecoturismo, né, são também uma vocação da cidade que a gente vai enfatizar agora. Enfim, são muitas ações que nós estamos preparando para que Niterói saia, né, desse momento, né, de crise, né, com muitas oportunidades pela frente. Mesmo com tudo que aconteceu, Niterói ainda tem uma classificação, né, AAA da Standard & Poor's, quer dizer, é uma cidade que está bem classificada para receber investimentos, né, então novas empresas chegando em Niterói. Esse conjunto, né, de oportunidades que a gente quer trabalhar para que a cidade retome, né, a economia e o cotidiano das pessoas e o emprego. O prefeito está cheio de novidade. No próximo bloco, como foi para o prefeito bancar a polêmica e dar o nome do ator Paulo Gustavo para a principal rua da cidade. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, hoje conversando com o prefeito de Niterói, Axel Grael, e com a participação da jornalista Clara Neri. Antes de continuar a conversa, vamos acompanhar uma reportagem especial sobre mulheres que resolveram montar seus próprios negócios e fazer das dificuldades oportunidades durante a pandemia. Vamos acompanhar. A Natasha equilibra as responsabilidades do trabalho de marketing digital com as dores e delícias da maternidade. Desde que saiu de seu último emprego formal, ela se dedica a ajudar outras mães empreendedoras a posicionarem seus negócios na internet. Quando a gente engravida, quando a gente tem filho, a cabeça muda completamente. E aí, quando eu voltei para o trabalho, eu já não era mais a mesma Natasha. E aí começou a me dar essa vontade de fazer alguma coisa minha. E além do atendimento em social media que eu faço, hoje eu foco também em conversar com essas pequenas empreendedoras que são mães e precisam de ajuda para nortear os seus negócios. Pensa que é fácil? Nada disso. A carioca Vanessa Pifai é mãe de 3 crianças e dirige uma empresa de venda de livros infantis na Alemanha. Vincent e Valentina, eles têm uma função fundamental na nossa vida e principalmente no meu negócio. Porque a minha mãe, que é a minha inspiração, porque ela pediu, quando eu estava grávida, ela foi me visitar e viu uma amiga minha, brasileira, falando com o filho só em alemão e a avó não conseguia se comunicar. E a minha mãe me pediu, por favor, Vanessa, quando você tiver os meus netos, fale em português, porque eu com 65 anos não vou conseguir aprender alemão. Vanessa nasceu no Complexo da Maré, zona norte do Rio, mas se casou e foi morar na Alemanha. E foi vivendo o dia a dia de uma mãe imigrante que percebeu que esse também era o desejo de outras mães brasileiras que viviam fora do país. Assim nasceu a Livro for Kids, um negócio lucrativo que está em 15 países, como Austrália, França, Estados Unidos e Japão. E para fazer parte desse time, Vanessa faz questão de abrir espaço para outras mães empreendedoras. Mas calma! Nada de romantizar o empreendedorismo materno, hein? A própria Vanessa assume que não consegue dar conta de tudo, mas faz questão de incentivar. É possível ser mãe e seguir uma carreira. A peteca cai toda vez que, às vezes, uma criança vai para a cama sem banho. A minha peteca cai toda vez que eu não consigo acompanhar o meu filho no dever de casa. O que eu coloquei na minha cabeça é que eu quero ter tempo com os meus filhos, eu quero ter tempo para outras coisas. Se alguém pode acompanhar ele no dever de casa, quem vai ler o livro sou eu. Todos os dias as mulheres precisam se desconstruir porque a gente fica com medo do julgamento das outras pessoas. Só que as outras pessoas não estão dentro de sua casa. Muito legal, né, prefeito? Muito bom, né? É o que eu acho, né? As pessoas, diante, às vezes, de uma dificuldade ou de uma oportunidade mesmo, né? As pessoas conseguem vislumbrar novas vocações, novas oportunidades e a coisa se desenvolve como a gente viu aqui na reportagem.
Prefeito, o senhor mencionou no bloco anterior o fato de Niterói já ter sido capital, né, do estado do Rio e teve um papel de destaque. O senhor sente em Niterói, como no Rio de Janeiro, tem traumas até de já ter sido a capital federal? Niterói tem esses traumas também? Olha, eu não digo que seja um trauma, né, mas assim como o Rio de Janeiro sofreu quando perdeu a condição de capital federal, isso aconteceu também, né, em Niterói. Isso aconteceu, né, de uma forma muito autoritária na época, sem que né, os impactos, né, na economia, na sociedade, né, fossem tratadas, né, de forma correta. Mas a cidade superou e mantém muito, eu acho que, a sua referência para o interior. Niterói, você tem ainda assim, encontros, né, da comunidade de uma determinada cidade do interior, de outra. As pessoas ainda têm muito essa referência do interior e vice-versa. Muitas pessoas vêm do interior, né, morar em Niterói para estudar nas nossas universidades. Isso ainda é uma coisa muito forte. E tem um hábito do interior que eu queria saber se acontece com o senhor. As pessoas vão na porta da sua casa para reclamar, para pedir coisas. Tem esse contato íntimo assim com o eleitor? Tem bastante, né? Porque eu moro no mesmo lugar há muitos anos, né? Então as pessoas sabem onde eu moro. Pois é. Então isso acontece. E essa aproximação, né, eu acho que ela é saudável. É importante, assim, você, no cotidiano, né, conversar com as pessoas. Mas Niterói também estabeleceu canais muito eficientes, né, de comunicação com a sociedade. Nós temos um aplicativo chamado Colab, né, que você pode trazer, né, as suas reclamações, as suas demandas para a cidade de uma forma muito eficiente. Então você pode, com o celular, né, tirar foto de um buraco na rua, por exemplo, né, e essa informação chega para a gente de uma forma georreferenciada, né, e isso permite que a gente dê uma resposta, né, mais rápida, né, para o cidadão. Através desse canal, por exemplo, nós temos respondido a cerca de 70% das demandas que nos chegam, o que é um índice muito bom. Além disso, a gente tem o Disque Denúncia, a gente tem, né, os canais, vários outros canais que funcionam bem, né, para que os conselhos, né, que hoje todos os conselhos da cidade estão funcionando. Isso permite, né, que o diálogo, né, da administração pública com o cidadão funcione cada vez melhor. Prefeito, agora vamos falar um pouquinho de política. A Clara tem uma pergunta. Ano que vem a gente tem eleição, né? A gente tem que pensar um pouquinho mais lá na frente. Né? Pois é, em relação a isso, prefeito, eu queria saber, e toda a sua experiência também relacionada a Niterói, se você pretende cumprir o mandato até o final ou se tem alguma possibilidade de se candidatar a algum cargo no ano que vem. Não, nenhuma possibilidade, né? Eu tenho um orgulho enorme de ser prefeito de Niterói. Tenho muitos planos, né, para essa gestão. Eu vou ficar até o final da gestão e, quem sabe, à frente, pleitear até uma reeleição. Eu sempre quis, né, ter a possibilidade de me dedicar à minha cidade como eu faço hoje. Eu quero aproveitar essa oportunidade. E a relação com a Câmara Municipal? É possível ter uma relação republicana com os vereadores, com a Câmara Municipal, sem aquele tradicional tomar lá da cá? É possível, sim. Eu acho que quando a gente trabalha em torno de programas, né, e é assim que a gente faz em Niterói. Eu me lembro que em 2013, quando nós começamos lá, esse ciclo, né, gerencial na cidade, ciclo político, nós fizemos um planejamento que é o que nós chamamos de Niterói que queremos, que foi uma projeção da cidade de Niterói para 2033. Então, a gente trabalha muito em torno, né, de um plano de trabalho que a Câmara nos ajudou a construir. A nossa relação com a Câmara é uma relação boa, né, a gente tem uma maioria, a gente tem uma bancada, né, de apoio ao governo
que tem nos dado todo o suporte. É claro que é um processo de muito diálogo, e a gente mantém dessa forma e tem funcionado muito bem. O diretor aqui quer saber sobre ciclovias. Niterói tem muitas ciclovias, né? Como é que foi esse investimento? Bom, essa é uma das meninas dos olhos, assim, né, do prefeito, né? Eu comecei a militar por ciclovias na cidade lá na década de 80, numa época que pouca gente falava sobre isso, né? E na época me lembro também que as pessoas achavam que ninguém ia andar de bicicleta, né, em Niterói, porque era muito quente, a cidade tem montanhas, diziam que isso era coisa lá para Copenhague, para Amsterdã, e eu sempre achei que a gente tinha vocação para isso, sim. Nós fizemos o túnel Charitas-Cafubá, que tem ciclovias dentro das galerias. Então hoje você pode vir, né, de Itaipu, né, até o Barreto, por exemplo, praticamente no plano. Então aquele mito de que o relevo de Niterói era ruim, a gente mostra que não é. Dizia-se também que era muito quente. Gente, clima é um problema para eles lá, né, que é muito frio, né? Você em Copenhague, na minha família dinamarquesa, né, eu já vi as ciclovias lá com o piso congelado, né? Então o clima é um problema lá. O clima aqui é muito agradável, né, para você fazer esse tipo de atividade. Hoje nós já temos 45 quilômetros, né, de ciclovias. Já iniciamos um processo de implantação de mais 60 quilômetros, que vão passar de 100 quilômetros de ciclovia. A cidade hoje, né, de 2015 até 2019, nós quintuplicamos, né, o número de bicicletas na rua. Já temos a maior taxa de mulheres pedalando no país. Olha aí, claro. Tá vendo? Então, e tem muitas praias também ali, né? Então, o pessoal que gosta de fazer atividade física, isso. É um local bom. Aí a bicicleta, em Niterói, ela não é uma coisa lúdica, não é uma coisa que você faça por um passeio, né? Você faz também. Mas se você olhar, assim, os grandes eixos cicloviários da cidade são eixos funcionais. As pessoas usam para ir trabalhar. E quando a gente defende o uso da bicicleta, não é um enfrentamento ao automóvel. A gente não quer obrigar todo mundo a andar de bicicleta. Mas o futuro é multimodal, né? O futuro é você ter várias alternativas, né, de transporte e de mobilidade. Pois e Niterói também sofreu muito com engarrafamentos, né? E esse era um dos motivos, porque Niterói tem uma das maiores taxas de motorização do país, ou seja, um dos maiores números de carros por habitante. Ainda é assim. Né? Então a gente investiu, por exemplo, no Centro de Controle Operacional do Trânsito da cidade, que hoje, né, todos os sinais, né, da cidade são controlados por essa central. São 10 centrais de trânsito diária, que o nosso objetivo é fazer com que você tenha as ondas verdes, para evitar que o sinal abre aqui, você acelere e para na esquina seguinte. Então hoje a gente tem isso, e é um dos programas assim, que foram um investimento feito, né, em 2015, e foi considerado um dos melhores sistemas, né, no mundo pelo jornal Le Monde. Agora, a sua gestão é considerada quase que uma continuidade do ex-prefeito Rodrigo Neves, de quem o senhor foi vice, né? Teve aí um hiato, mas participou também do governo o tempo inteiro, como o senhor falou, desde 2013. O senhor acha que esse conjunto da obra vai cacifar o ex-prefeito Rodrigo Neves para ser um bom candidato a governador do Rio? Eu acho que sim, porque o ex-prefeito Rodrigo, ele tem acho que ele tem uma bagagem, né, bastante ampla. Ele tem toda uma trajetória na política, né, foi vereador, foi deputado estadual, né, foi secretário estadual de assistência social, foi prefeito, e foi um prefeito que ficou 2 gestões e saiu com mais de 80% de aprovação.
Então, se você olhar assim com a característica dos demais postulantes que estão surgindo aí, ninguém tem a trajetória que o Rodrigo tem. E o Estado do Rio de Janeiro vive uma situação, né, na sua economia, né, uma crise econômica, uma crise política, uma crise sanitária, e para tirar, né, o Estado da situação que está, a gente precisa de gente que tenha capacidade de liderança, capacidade de gestão e capacidade política. E o Rodrigo reúne isso. O senhor falou um pouco da situação política do Estado, né? Já tivemos ex-governadores presos, o último foi afastado. Como que isso afetou os municípios? Quando o Estado não vai bem, né, os municípios sofrem com isso, né? A mesma coisa o país, né? Os municípios não são um arquipélago, né, de pequenas ilhas isoladas, todos nós sofremos juntos com isso. O nível de desemprego, né, no estado do Rio de Janeiro é alarmante, um dos mais graves no país. O processo de desindustrialização, né, que o estado sofreu, isso repercute na arrecadação dos municípios também, né? A falta de investimentos de infraestrutura, né, repercute também, né, na vida dos municípios. Então, nós passamos aí muitas décadas aí com pouco investimento em mobilidade, né, em saneamento, né? Agora que nós estamos vendo aí surgir a oportunidade, né, dos investimentos em saneamento, tudo isso repercute na vida dos municípios. Então, para você retomar tudo isso, você precisa retomar a capacidade de investimento do Estado, né? Hoje o Estado está com isso praticamente todo comprometido, né? Para você alcançar, por exemplo, empréstimos externos para trazer recursos, né? Para fazer esses investimentos, né? É um grande desafio, né? Mas agora com esse dinheiro da venda da SEDAI dá uma e aí desanuviada aí, né? E aí eu acho que o que a gente espera é que esse recurso seja usado com muita responsabilidade, porque é uma oportunidade única que nós temos, né, de resolver, né, e avançar, né, para tirar o Estado dessa situação. Agora, como eu falei na passagem do bloco, o senhor foi corajoso, enfrentou uma polêmica, enfrentou críticas e mudou o nome da principal via da cidade para Ator Paulo Gustavo, para homenagear o grande ídolo de Niterói e até do Brasil, né? Valeu a pena? Valeu muito a pena, porque polêmica, né, sempre surge, né? Ainda mais hoje em tempos de redes sociais, tudo é polêmica, né? E a gente não tem que se assustar com a polêmica, a gente tem que estar preparado para fazer o debate público. E essa mudança foi uma mudança muito apoiada pela população de Niterói. Tanto que nós fizemos uma consulta à população através do Colab, foram mais de 30 mil pessoas, né, que opinaram, e mais de 90% das pessoas favoráveis à mudança do nome da rua. A rua antes se chamava Coronel Moreira César, que foi um coronel que comandou, né, o massacre de Canudos, né, então com uma biografia, né, que não é a mais apropriada para a principal rua de comércio da cidade. Então, alguns tentaram dizer, isso é uma coisa contra, né, um militar. O meu pai era militar, né, então eu sou filho de militar com muito orgulho e não é isso. Não, e foi uma homenagem justíssima, exatamente. Né? Uma pessoa... Era um artista maravilhoso e uma pessoa também... Quem presenciou, né, a manifestação espontânea da população de Niterói, que na despedida, né, do Paulo Gustavo fez, né, um aplauso, né, nas janelas, aquilo foi lindo, emocionante, foi lindo, eu vi o vídeo. Entendeu? A cidade, né, reconheceu o talento, reconheceu, né, tudo que o Paulo Gustavo fez pela cidade. Então, uma homenagem justa e que foi aprovada pela maioria, por 90% da população de Niterói. Já, no último bloco do Gente do Rio, é possível gerar novos empregos em Niterói a ponto de deixar de ser uma cidade dormitório? E aquelas perguntinhas pessoais, além do político, para o nosso entrevistado. O Gente do Rio volta já.
Estamos de volta com o Gente do Rio, hoje conversando com o prefeito de Niterói, Axel Grael, e com a participação da jornalista Clara Neri. Prefeito, como falei na chamada do bloco, Niterói ainda é considerado uma cidade dormitório, grandes engarrafamentos, perrengue para vir trabalhar no Rio de Janeiro, né? Como gerar novos empregos e fazer o que é a tendência mundial, né? Que as pessoas façam tudo perto de casa, com qualidade de vida, menos tempo de deslocamento. Como gerar novos empregos na cidade para isso? Bom, primeiro é importante desmistificar essas coisas, né? Então, primeiro, Niterói, é verdade, ela é uma cidade que durante muito tempo, né, as pessoas moravam em Niterói e faziam, né, o transporte, né, para o Rio de Janeiro e voltava. Isso hoje é muito menor do que antes, né? Ainda muita gente trabalha no Rio de Janeiro, mas a economia da cidade é uma economia muito mais vibrante, né? A cidade hoje... A gente tem esse percentual? Quantos por cento trabalham no Rio de Janeiro? Olha, é até difícil da gente atualizar essa informação agora, porque o que aconteceu com o centro do Rio de Janeiro, que era que recebia a maior parte das pessoas que moravam em Niterói e trabalhavam no Rio, né, houve um esvaziamento muito grande do centro do Rio de Janeiro. Então, eu acho que a pandemia, ela acelerou, né, um processo que todo mundo achava que seria inexorável, né, que seria as pessoas trabalharem mais tempo em casa, né, e o home office, né, veio para ficar. Ele, obviamente, não vai ser, né, uma coisa que vai... não será, quer dizer, assim, de uma forma igual, né, para todos, né, mas para quem trabalha assim, com atividades mais técnicas de consultoria e que possam ser feitas, né, de uma forma remota, né, já estão fazendo. Então, com isso, né, a gente já percebe uma mudança no próprio trânsito, né? Aquele movimento pendular que as pessoas, de manhã, todo mundo ia para o centro da cidade, de tarde todo mundo voltava para casa, né? Isso já diminuiu. As pessoas, o próprio mercado imobiliário de Niterói está sentindo esse efeito também. Isso que eu ia perguntar, como é que está? Ficou mais barato alugar, mais caro? Como é que está o mercado imobiliário para quem pensa em mudar, investir? Como é que está isso agora, pós-pandemia? Ainda na pandemia. O que está acontecendo é que durante as últimas décadas houve um movimento das pessoas buscando a zona sul de Niterói. Então, elas vendiam as casas na região oceânica, em Pendotiba, em São Francisco, e mudavam, né, para o que chama das praias da Bahia, né? E agora está acontecendo o fenômeno inverso. Como as pessoas perceberam que vão ficar mais tempo em casa, né, e se eu vou trabalhar em casa, se a minha esposa vai trabalhar em casa, os filhos vão trabalhar em casa, eu preciso de mais espaço. Então, as pessoas estão buscando imóveis maiores com mais conforto. Então, o movimento agora é o inverso. As pessoas estão buscando, né, esses bairros assim, que têm ofertas, né, de imóveis mais espaçosos, com mais conforto. E isso muda muito a dinâmica da cidade. Porque se as pessoas vão ficar mais tempo nos bairros, é natural que os serviços também migrem para os bairros, né? E se a cidade vai se descentralizar dessa forma, a gente vai ter uma demanda, né, de transporte de longo curso, né, menor. Queria que o senhor desse uma dica assim, para todo o estado, para todas as cidades, para a capital. Niterói fez a concessão de águas e esgotos muito antes. Foi boa a experiência? O senhor faria de novo? Bem, eu acho que o modelo de Niterói é um bom exemplo para o país. Uma concessão que foi feita e que resultou, né, rapidamente em 100%, né, dos imóveis da cidade abastecidos, né, por água, e agora nós estamos chegando muito próximos, né, a 100% de esgoto coletado e tratado. Se você comparar com as outras cidades, a segunda melhor cidade,
né, aqui na região metropolitana é o Rio de Janeiro, que tem 40%. Nós estamos chegando a 100%. Se você olha para os nossos vizinhos, né, São Gonçalo tem cerca de 5% de esgoto coletado e tratado, e era gerido pela SEDAI. Então, a Baixada Fluminense toda, né, com uma situação bastante precária em termos de saneamento. Então, esse modelo que nós tínhamos antes, a gente pode ter toda uma discussão por que não deu certo, mas ele não deu certo, né? O fato é que as pessoas continuam com esgoto na porta de casa. Então, essa medida que foi tomada agora, acho que foram duas coisas muito importantes. Primeiro, né, nós voltamos, depois de muitas décadas, desde a década final da década de 70, 80, nós voltamos a ter um planejamento metropolitano. Essa falta de um olhar metropolitano foi muito cruel para a nossa região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu sei que os nossos planejamentos, o nosso plano cicloviário de Niterói, por exemplo, quando chega na divisa com os outros municípios, é uma seta, tomara que continue, né? E, você tem que ter esse olhar integrado, né? E a gente não tinha, a gente voltou a ter. E o primeiro produto, né, desse planejamento metropolitano foi essa concessão. Eu acho que isso tem tudo para dar certo, sim. Eu acho que as regras estão bem estabelecidas, foram feitas de uma forma que o leilão, né, me pareceu muito bem sucedido. Falta uma das áreas de leilão que ainda esse ano deve ser feito, e eu acho que os avanços serão muito importantes para a gente. Muito bom. Prefeito, a gente sabe que a família Grael é muito tradicional em Niterói e, se depender da nova geração de atletas, vai continuar assim por muito tempo. Então, a pergunta que todo mundo quer saber é se a medalha olímpica valia ou não valia um feriado na cidade. A gente viu muito essa brincadeira nas redes sociais. Ainda teve e aquela da rede social assim, ó, que quando nasce na família Grael, bota num veleiro e solta no meio do oceano. Se voltar, pode ser da família, né? Não, foi muito divertido tudo isso, né? E nós ficamos muito felizes, né? É a 9ª medalha da família, é a 11ª medalha da cidade, né? São 9, né, da família, 5 medalhas, né, do Torben, 2 do Lars, agora 2 de ouro, né, da Martini. E a gente tem também a Isabel Swan, que foi a primeira mulher medalhista na vela do Brasil. E a Valesquinha do vôlei, né, que também foi medalha de ouro, né, na seleção de vôlei. Então, acho que Niterói tem tradição, né, no esporte, ali na vela, os primeiros yacht clubes, as primeiras competições, e até hoje, né, a cidade ela é muito reconhecida até internacionalmente pelos bons velejadores, né? Então, a gente tem mantido essa tradição. Se o Brasil, se Niterói fosse uma cidade, né, se Niterói fosse um país, a gente teria mais medalhas do que muitos países, né, da América Latina, né? Então isso mostra a força de Niterói no esporte. Prefeito, a sua família tem um projeto que ensina crianças carentes a velejar. Como ensinar um esporte tão caro, considerado até de elite, para crianças pobres, para quem não tem recursos para fazer essa atividade? O Projeto Grael foi fundado há 22 anos atrás. Já beneficiamos cerca de 20 mil jovens, né, que dali já saíram campeões mundiais, já saíram um grupo de velejadores que venceram a regata Cape Town Rio, vieram da África do Sul, cruzaram o Atlântico e chegaram aqui no Rio de Janeiro. Os primeiros brasileiros a ganhar essa regata, que já existia há mais de 40 anos, e meninos que vieram de comunidades, né? Então, quando a gente começou, né, essa crítica era muito forte, né? Vocês estão dando expectativas, né, para jovens, né, num esporte de elite e tal. E a gente provou, ao longo do tempo, que a vela é um excelente instrumento de educação. A vela é um esporte tecnológico, é um esporte de equipe, é um esporte que é fácil você fazer a conexão dele para várias oportunidades de emprego.
Então, o Projeto Grael é estruturado em 3 vertentes. Por exemplo, que oportunidades de emprego? Então, a gente tem 3 vertentes, né? A gente tem a área esportiva, a área ambiental e a área profissionalizante. Então, a gente dá aula, por exemplo, de fibra de vidro, né? Para fazer os barcos, hoje em dia são todos feitos de fibra de vidro. Nós temos aulas de carpintaria, de motor diesel e motor de popa, eletrônica, capotaria. Então, são vários cursos, né, que se você aprende a trabalhar com motor diesel naval, não é muito diferente de você trabalhar com qualquer outro motor diesel. Se você aprende a trabalhar com eletrônica, né, de barcos, você também você desenvolve isso para outro tipo de eletrônica de uma forma muito natural. Se você aprende a trabalhar com capotaria, né, que é fazer os toldos dos barcos, é muito fácil você pegar essa sua experiência de trabalhar com as máquinas de costura e ir para a área de fazer, sei lá, calça jeans e tal, calça de brim. Então, você desdobra isso de uma forma muito fácil, a vela tem isso muito mais fácil. A gente dá aula, por exemplo, de física a bordo. O que faz um barco velejar contra o vento? Isso é física, mas que você passa de uma forma lúdica. O papo tá bom, mas agora nós vamos para o nosso ping-pong, aquelas perguntinhas. Time de futebol, prefeito? Flamengo. Estou cercada de flamenguista aqui. Boa, Clara. Escola de samba. Viradouro. Vista mais bonita de Niterói, o senhor concorda que é do Rio? Para quem olha do Parque da Cidade de Niterói, para quem olha lá de Itaipu, é muito bonito. Não, ó, prefeito concordando que a vista mais bonita de Niterói é o Rio de Janeiro. Não, e a gente... Não sou eu não, hein? E a gente convida as pessoas que venham apreciar essa vista lá de Niterói. Melhor lugar para comer em Niterói? Tem a Gruta de Santo Antônio, né, que essa é famosa. É um restaurante, né, delicioso. O Seu Antônio, lá do Cafubá, é um lugar também muito, assim, que eu gosto muito de ir. Né, Família Paludo, tem vários restaurantes muito bons em Niterói. Petisco imperdível de Niterói, um que é característico. Não pode ser... joelho não é... Não, joelho não, é italiano. Italiano. Italiano não é petisco. O bolinho de bacalhau lá do Seu Mário, lá no centro de Niterói, é imperdível. Se fosse refrescar, onde deve ir? Ir para a praia ou uma boa velejada. Uma figuraça de Niterói. Uma das figuras assim mais divertidas e que eu gosto muito é um instrumentista, um flautista, velejador também, que é o Balu. É uma pessoa que o pessoal de Niterói conhece bastante. Pior aperto que já passou na política. Conta um caso assim que foi um Deus nos acuda. Nossa, tem várias histórias de campanha, né? Tinha uma época que era muito assim, as campanhas eram ir na casa das pessoas e tal, e uma coisa que eu não gosto muito, né? Mas tive que comer para não fazer feio lá, é dobradinha. Melhor lembrança da infância? A enseada de Jurujuba, ali o Saco de São Francisco, com águas muito limpas, velejando com meu avô, e também Icaraí, ainda com casas, né, na praia, sem os prédios todos. Né, acho que são uma lembrança que eu ainda tenho bastante vivas. Para onde o senhor gostaria que o vento lhe levasse? Para onde continuasse tendo vento. Não, mas olha, o meu sonho, a minha ideologia, a luta da vida inteira é a sustentabilidade, né? Então, o que eu espero que o mundo, né, que o vento nos leve é para o caminho da sustentabilidade. Pois é, eu ia perguntar qual é o seu sonho agora. Pois é, o meu sonho é que a gente consiga superar o mais rápido possível essa pandemia, que a gente construa uma sociedade cada vez mais sustentável, com justiça social e que a gente consiga superar, né, uma coisa que nesses últimos dias, assim, o que mais me impressionou e me entristeceu
São essas imagens no Afeganistão, essas imagens no Haiti, né? Depois de um terremoto, ainda a chegada de uma tempestade tropical, quer dizer, são situações muito tristes, né? Que a gente consiga que a humanidade esteja mais solidária, né? E que a gente consiga ajudar essas áreas que estão tão discrepantes, né, do nível de desenvolvimento, né, de qualidade de vida que a gente conseguiu em outras partes do mundo. Nosso programa chegou ao fim. Muito obrigada pela sua participação. Esse prefeito é uma simpatia, Obrigado. né? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada também, Clara. Obrigada, muito obrigada aqui vocês. pela companhia. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Um beijo.